né, deu uma sumida. Eu acho que meu último vídeo, se eu não me engano, que eu vi ali no meu feed, foi de uns 7 meses atrás. Então faz um tempinho que eu não apareço, então eu resolvi gravar um novo vídeo aqui pra vocês. E eu vou aproveitar a emenda daquele vídeo que eu vi que ali eu falei um pouquinho sobre educação em casa. Então eu vou aproveitar pra falar um pouquinho sobre isso, porque quem me segue no Instagram sabe que eu falo um pouco lá sobre after schooling e homeschooling. Eu tenho feito com os meus filhos em casa, então eu vou aproveitar para fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre como é que a gente decidiu, como é que a gente resolveu fazer o homeschooling e o after schooling com os meninos, como é que tem sido. Eu vou dar uma breve resumida de como tem sido, até para os próximos vídeos, se eu mostrar materiais, algumas coisas assim, vocês já estarem meio inteirados sobre o assunto. Então, primeiramente, a gente começou a cogitar a questão do after schooling com o Joaquim. O Joaquim está com 6 anos e ele está no primeiro ano do ensino fundamental 1. Então, esse ano ele começou o ensino fundamental. E como a gente veio de uma fase de pandemia, as crianças começaram realmente a ir para a escola no presencial de modo integral a partir de setembro, pelo menos aqui foi a partir de setembro que eles começaram a ir integralmente. Então o Joaquim teve contato com crianças e com a escola por um pouco tempo. Em dezembro eles já estavam de férias e agora retornou em fevereiro. Então a gente já sabia que talvez algumas coisas na questão do nivelamento escolar ia ficar um pouco defasado por questão de eles estarem vindo de outras escolas, com outros tipos de ensino, enfim. Então a gente já tinha mais ou menos uma ideia que talvez aconteceria essa questão de ele ter algumas dificuldades com questão alfabetização e a questão da adaptação escolar. E aí, quando o Joaquim teria início das aulas, eu já comecei a me programar para fazer o after schooling com eles. Eu já sigo famílias educadoras que fazem o homeschooling de forma integral já há muitos anos, só que eu nunca tive muita coragem de fazer. Assim, eu sempre ficava com um pouquinho de medo de fazer, de não conseguir dar conta. E aí eu voltei a acompanhar mais famílias e eu comecei a ler muitos livros sobre o assunto, inclusive um livro que eu não terminei, gente. Aquele livro eu acho que eu nem sei se tem como terminar ele de uma vez. É A Mente Bem Treinada. Ele é um livro ali que ele te dá todo como eu posso explicar? Ele te dá tipo uma ideia de planejamentos para você fazer com os seus filhos. Um outro que eu gosto muito se chama Blueprint. Ele é um livro também muito legal para quem quer fazer homeschooling. Ali ele traz um passo a passo de como é que você monta o seu planejamento, quais materiais. Ele é um livro ótimo. Então esses 2 livros foram livros essenciais para que eu começasse a fazer um planejamento antecipado da escola. Quando o Joaquim entrou na escola, em fevereiro, alguns dias depois, uns 15 dias depois, a professora chamou os pais para uma reunião para conversar sobre o nivelamento, planejamento pedagógico. E exatamente os meus medos ali aconteceram, que era exatamente a questão do nivelamento. A professora estava com uma turma com muitas vertentes, tinham crianças que sabiam muito, tinham crianças que não sabiam nada, e que ela ia precisar dar um passo para trás para ela poder ensinar essas crianças que não sabiam, ensinar essas crianças para poder nivelar a sala. Só que o que acontece? Essa questão é que a professora ela não consegue dar uma atenção direcionada para essas crianças. Por mais que elas queiram, por mais boa vontade que as professoras tenham, elas são 1 para 26, 1 para 30, são muitas crianças. Então elas não conseguem realmente parar de carteira em carteira, acompanhar o desenvolvimento de cada criança. Então, eu sabia mais ou menos as dificuldades do Joaquim. Eu já comecei a fazer o planejamento baseado no que eu já sabia e eu juntei com o que a professora trouxe e começamos a fazer o after schooling com o Joaquim. Então o Joaquim faz o after schooling mais ou menos no período da manhã, porque como ele vai no período da tarde, ele vai a 1 hora para a escola, só sai mais tarde. Então assim, a hora que ele chega em casa, ele está super cansado e não é indicado você fazer um ensino assim com a criança, né? Esperar ela chega cansada da escola, já aprendeu, já passou o dia inteiro com coisa na cabeça. Não é muito legal você aproveitar esse tempo, por assim dizer, para fazer isso. Então a gente faz um momento bem tranquilo e aí a gente aproveita para ensinar algumas coisas. Também uma coisa que é muito importante lembrar é que não é, por exemplo, uma aula igual da escola, né? 45 minutos, todo mundo sentado, não precisa ser uma coisa tão rígida. A gente faz uma coisa um pouco mais flexível em casa. Então, por exemplo, o ensino não precisa ser só com materiais didáticos. A gente pode usar materiais, por exemplo, aqui a gente tem muitas coisas como alfabeto móvel, sílabas móveis, concretos, material dourado. Então a gente às vezes usa uma brincadeira, às vezes usa uma coisa um pouco mais descontraída para trazer isso para ele. Aqui em casa o que eu trabalho com o Joaquim é alfabetização, matemática, leitura, caligrafia, ciências e artes.
e um pouquinho de inglês. Agora a gente vai introduzir o inglês. Então isso é que a gente trabalha em casa. Então todos os dias eu faço um pouquinho de cada coisa. A caligrafia a gente faz praticamente todos os dias. Ele treina a caligrafia todos os dias. Então a gente vai fazendo um pouco de alfabetização um dia, com uma leitura e caligrafia, no outro com matemática, caligrafia e leitura. Então a gente vai mesclando os dias para que seja uma coisa dinâmica, seja uma coisa gostosa tanto para ele quanto para nós. E uma coisa que é importante também lembrar é que a gente está formando os filhos para eles serem uma pessoa inteira. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que fazer a educação de uma forma inteira com eles, não só acadêmica. Claro que às vezes a gente se preocupa muito com essa parte acadêmica da escola, mas tem outras coisas que a escola ela não vai ensinar para a criança, ela não é nem obrigada a ensinar para a criança. Por exemplo, questão de virtudes, questão de princípios, interesses. Tem interesses muito específicos da criança, que a escola ela não vai dar conta, por exemplo, de dar interesses de 30 crianças. Às vezes eles não vão conseguir fazer isso, trabalhar esse interesse com a criança. Então cabe a nós, pais, em casa, fazer isso com eles. Em relação aos menores, os menores fazem o homeschooling comigo. Por quê? Primeiramente porque eles não têm obrigatoriedade de ir para a escola por enquanto. Então nós decidimos por unanimidade aqui em casa, assim, foi o voto vencido para eles ficarem em casa. E também tem uma questão de logística. Como o Joaquim, ele vai no período da tarde para a escola, as escolas da prefeitura aqui, na nossa região, elas não, por exemplo, para a idade deles, que é de 3 e 2 anos, elas não têm só o período da tarde, ou só o período da manhã. Então, essa logística de ficar levando criança, deixando criança, ia ficar muito complicado, então eu ia estar sempre com criança, eu não ia ter tempo para fazer nada. Então eu falei assim, bem, vamos aproveitar esse período que eles vão ficar comigo ainda em casa e eu vou fazer o homeschooling com eles. Então, da mesma forma como o Joaquim, eu invisto nos interesses deles, nas dificuldades que eles têm. Eu sempre vejo, tanto para o Joaquim quanto para o Rafael e para o Miguel, o que eles deveriam estar aprendendo naquele ano. Por exemplo, quais tipos de coisas que uma criança de 2, uma criança de 3, uma criança de 6 deveria estar fazendo naquele período. Então eu pego e eu trabalho essas coisas que eles deveriam estar fazendo, quais coisas eles têm dificuldades, e a gente vai trabalhando em cima disso. Coisa que eu também gosto muito da questão do homeschooling e do after schooling é que você tem que respeitar também a criança. Tem dias que eles não estão legal. Tem dia que eles não estão com vontade de fazer as atividades, tem dias que acontece de eles estarem de mau humor. Esses dias também acontecem aqui. E quando acontece esse tipo de coisa, você tem que remanejar, saber remanejar as atividades, talvez fazer em outro momento, fazer de um outro jeito, escolher uma outra coisa que você sabe que eles gostam, que você tem certeza que vai ser bom, então você dá aquela atividade. Por exemplo, às vezes o Joaquim quer fazer aula de matemática em vez de fazer aula de português, não tem problema, eu remanejo de um dia para o outro, não tem problema nenhum. Ou tem dias que ele quer fazer menos atividades, então às vezes a gente, em vez de não deixar ele falar assim, não precisa fazer, às vezes a gente muda o jeito de fazer a atividade para ele conseguir concluir. Então eu acho que essa flexibilidade de você conseguir remanejar as coisas, fazer às vezes atividades de uma outra maneira, num outro momento, é muito legal, é muito bacana. E isso é uma coisa que a escola ela não tem como fazer. A escola ela tem um padrão, a escola ela tem uma instituição, então é um pouco complicado para eles fazerem isso. Então é bem legal você fazer isso em casa, porque a criança ela entende que ela pode ter interesses, ela pode estudar, ela pode, como diz, visitar o mundo dentro de casa. Então é legal a gente incentivar isso nos nossos filhos, né? Dar essa autonomia para eles poderem ter curiosidade de conhecer as coisas, de saber como as coisas funcionam, de ter entendimento sobre outros assuntos, desenvolver virtudes, princípios. Então, basicamente é isso que a gente queria trazer para eles. A gente, tanto eu quanto meu marido, nós queríamos ficar muito próximos dessa questão da educação deles, realmente estar ali sabendo o que eles estão fazendo, dando um caminho para eles poderem trilhar também, para eles poderem seguir. Então, por isso que a gente aqui em casa faz o after schooling e o homeschooling. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês os materiais que a gente usa, como é que eu uso, como é que eu faço meu planejamento. Mas eu queria deixar esse vídeo introdutório porque às vezes algumas pessoas me perguntam por que a gente faz, como é que a gente começou a fazer. Então, eu já vou deixar esse vídeo aqui, salvo pra quando surgir essa dúvida, já tá aqui pra vocês. Então é isso, gente. Se vocês gostarem, deixa aqui no comentário se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, queiram ver alguma coisa específica, pode deixar aqui que eu sempre respondo vocês. No Instagram também eu tô sempre postando algumas coisas, mostrando nos stories, que lá é um pouco mais dinâmico, então eu consigo mostrar uma coisa um pouco mais rápida, consigo responder vocês também um pouco mais rápido. Então, se você quiser, me segue lá no meu Instagram aqui, que eu vou deixar pra vocês aqui meu @. E é isso. Então,
Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!